Boa noite, igreja. Graça e paz aos abençoados de Deus. Amém? Eu quero perguntar para os irmãos aí se alguém é torcedor do Corinthians aí. Tem alguém corintiano aí? De coração mesmo, quem é corintiano aí? Ninguém? Quem torce para São Paulo aí? Eu sou sozinho em São Paulino, então, essa noite. Quem quer saber quanto que deu o jogo do São Paulo e Corinthians? Amém, igreja? Amém. Vamos ver o jogo do São Paulo e Corinthians? Vamos abrir lá em Coríntios, deu 2. E São Paulo, 12. Você vê que vitória. Amém, igreja? Graças a Deus. Então, nós estamos na luta aqui. Eu sou torcedor do São Paulo. Eu acredito que nessa noite algum de vocês vai entender que o São Paulo, ele tem ensinado o Corinthians a caminhar mais na presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Coríntios 12. Paulo estava falando de Coríntios, mas não a torcida do Corinthians, né? Mas Coríntios dependia de Paulo. Assim como nós hoje, no tempo da graça, nós precisamos das cartas de Paulo para que nós se aproximemos mais da graça de Deus. Então hoje nós falamos de um evangelho vindo através do apóstolo Paulo, apóstolo dos gentios, o apóstolo que foi dado uma revelação vindo do céu para nós hoje gentios. Então nós, um povo que era separado de Deus, mas através das revelações do apóstolo Paulo, nós somos mais que vencedores, nós somos propriedade exclusiva de Deus, nós somos um povo eleito, escolhido de Deus. 2 Coríntios 12. Então, quero falar um pouco de 2 Coríntios. Amém? Dizia assim o apóstolo Paulo, a visão celestial e o espinho na carne. Amém? Quem aqui não tem um espinho na carne? Quem já não foi afetado por alguma coisa um dia? Amém? Dizia assim o apóstolo Paulo, em verdade que não convém me gloriar-me, mas passarei a visão e a revelação do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. E sei que tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que o homem não é lícito falar. Amém, igreja? Amém. Quero fazer uma demonstração aqui, o que o apóstolo Paulo estava falando a respeito da revelação. A revelação, hoje nós sabemos que há vários jeitos de revelação. Há muitos temas de revelação. O apóstolo Paulo estava dizendo que não convém passar essa revelação. Hoje nós vemos que a igreja, nos dias de hoje, está infectada. A igreja, nos dias de hoje, as pessoas usam de um termo para aproximar a pessoa e trazer a pessoa a Deus, mas não a Deus, a um lugar chamado sistema. Então o apóstolo Paulo está dizendo que não convém passar as revelações, que não é lícito falar tantas coisas que as pessoas não convêm. Hoje, os pastores usam uma blusa como essa, cheia de suor, só um pano, mas eles trazem milhares de pessoas para Deus. Amém? Amém? Se eu fosse um feiticeiro, eu poderia fazer a mesma coisa, mas eu vim falar aqui das grandezas de Deus. Então, hoje existem homens que no lançar o mau cheiro daqui derruba muitas pessoas, mas não pela unção de Deus, mas sim pela feitiçaria da carne. Então eu me sinto encalorado na presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Então Paulo dizendo assim, não convém, mas passarei as revelações. Então eu vou fazer uma cena aqui para vocês, que vocês estão cansados de ouvir por aqui. Como muitas igrejas fazem uso do altar para enganar as pessoas, para trazer as pessoas, para iludir as pessoas e não falar das grandezas de Deus. Assim os homens, nos dias de hoje, na sua carne, que não convém, diz o apóstolo Paulo, falar tantas coisas, mas me convém, eu falarei para vocês das grandezas de Deus. Então, eles usam, assim diz o Espírito Santo,
que há uma irmã aqui no nosso meio que tem uma dor, que tem um câncer. Há um irmão aqui que pecou e está condenado, perdeu a salvação. Há uma irmã aqui que está enferma e se ela quiser, Deus vai operar na vida dela. Senão, estou passando a revelação. Amém, igreja? Quem quer a Deus? Quem não quer a Deus? Amém? Paulo estava dizendo dessa forma. E nós vemos que nos dias de hoje acontece a mesma coisa. Mas Paulo não estava falando dessa revelação carnal. Dessa revelação que induz a pessoa a receber uma revelação da carne. Trazer a pessoa para congregar um lugar, ficar preso num sistema. Paulo estava falando das grandezas lá de cima. Daquelas que não convém, muitas pessoas não têm a mentalidade para ouvir. Talvez nem entendem. Porque a vida inteira estavam no sufoco. Estavam olhando só para aquilo que o homem falava. Mas eles não tinham a revelação lá de cima. Então o apóstolo Paulo diz assim, passarei a revelação. Mas que revelação o apóstolo Paulo estava falando? Então, o apóstolo Paulo fala que nós somos vencedores. Cristo morreu para nos salvar. Nós somos o templo do Espírito Santo. Nós somos a casa espiritual. Cristo habita em nós. Nenhum mal pode se apegar em nós, porque nós estamos revestidos na armadura de Deus, pela palavra. Então, enquanto nós estivermos revestidos pela palavra, não tem mal nenhum que se apegue em nós. Essa revelação da carne nós podemos aniquilar com a nossa fé. Em nome do Senhor Jesus, eu repreendo o espírito enganador, o espírito que quer me enganar. Então, se você não vir aqui na frente, você não vai ser curado. A pessoa recebe uma condenação e volta embora mais doente do que já era. Por quê? Porque ele estava falando da revelação lá de cima. Então, o homem de Deus, para falar, tem que falar das revelações que vem lá de cima. Coisas terrenas, carnais, para nós não importa. Se nós temos que viver nessa vida o tempo que nós viver, mesmo enfermo, mesmo doente, se for da vontade de Deus, nós recebemos a cura sentado aí mesmo. E em nome do Senhor Jesus eu profetizo que aquele que estiver doente, aquele que está precisando de uma cura, aquele que necessita de algo, que receba da parte de Deus. Amém? Convém eu passar as grandezas de Deus, não as coisas terrenas. Amém? Ontem eu estava falando a respeito do amor supremo. Amém? Então o amor supremo, nós temos que ter amor no que nós fazemos. Então, nós temos que zelar daquilo que Deus nos deixou. Nós olhar para a nossa vida espiritual e agradecer a Deus porque Ele nos chamou. Ele nos escolheu antes da fundação desse mundo. Nós somos propriedade de Deus. Paulo diz, em Coríntios, ele diz, 6:19, ele diz que nós fomos comprados por um bom preço. Nós fomos comprados por sangue. Nós não fomos comprados por dinheiro, nós somos iludidos por ninguém. Nós somos comprados por um bom preço. Então, nós somos mais que vencedores. Então, nós não temos que andar cabeça baixa por aqui e receber condenação. Nós temos que receber as coisas lá de cima. Temos que estar revestidos da palavra de Deus para que nenhum enganador engane nós e possa fazer a nossa mente ficar doente. E nós dependa do homem para alcançar alguma coisa. Nós dependemos da palavra. Deus usa o homem aqui para ministrar as coisas lá de cima. Então, se você veio nessa noite buscar algo para você carnal, eu vou te decepcionar. Você não vai levar. Você vai levar as coisas lá de cima. Porque o que a Bíblia declara, que nós temos que levar as coisas espirituais, as coisas que vão nos defender a cada dia. Amém, igreja? Então eu disse, conheço um homem que em Cristo há 14 anos. Hoje nós vemos muitas pessoas, muitos fanáticos evangélicos, muitas pessoas que querem se aparecer muito nos púlpitos, fazer vídeos e mostrar muitas grandezas. Então quando eles dizem que recebem uma revelação, eles dizem que foram arrebatados até o inferno. E lá eles recebem a revelação. E vêm dizendo que Deus revelou tal coisa e tal coisa. Amém? Mas Paulo dizendo que ele foi arrebatado até o terceiro céu e ouviu coisas maravilhosas que às vezes a nossa mente não pode entender. Então você vê o que Paulo falava. Paulo falava para Coríntios de que maneira? A igreja de Coríntios estava andando simplesmente na carne. Uma guerra espiritual na carne. Lutava de carne contra carne. Então Paulo falando para eles que não convém passar alguma revelação, porque alguns não iam compreender. Então hoje é fácil da pessoa
usar do púlpito da palavra de Deus e dizer que foi arrebatado. E Deus agora nesse momento me revela que essa semana nós vamos fazer uma campanha. Eu quero que todos vocês vão comigo lá para Israel buscar a água ungida. Quem vai comigo, igreja? Deus colocou no meu coração, amém? É assim que nós vamos fazer, entendeu? Eles querem que você venha e você dê lucro e você se use desse benefício para alcançar Deus. E Deus está falando que é pela palavra nós alcançamos Ele. É pela fé, não é pelo litrinho de água e não é com o envelope preto da campanha da maldição, aonde Deus inventou no coração do homem. Deus inventou isso. Deus não falou para ele fazer uma campanha de quebra da maldição. Com que maldição nós estamos lidando? Se nós somos abençoados, Paulo diz em 1 Efésios que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos, aqui na terra e lá em cima no céu. Então Paulo estava dizendo que as bênçãos lá de cima, bem antes de nós nascer, Ele já tinha nos dado. Aqui terrena nós temos que lutar contra essas forças espirituais que hoje querem colocar na nossa mente e ficar dependente do homem. Amém, igreja? Então, Deus não está me revelando campanha nenhuma. Deus está me revelando a palavra que vocês fiquem firmes na caminhada. Porque Deus é na vida de vocês. Deus não trouxe vocês aqui para ouvir nada que não vai fortalecer no dia da manhã. Mas tudo que vocês vieram hoje aqui, vocês vieram porque foi o próprio Deus que conduziu. Então, se Deus conduziu vocês, é para vocês saírem alimentados. A Bíblia diz, em João 8,32, que diz que ouvireis a verdade e a verdade vos libertará. Então, nós ouvimos tantas verdades, mas nunca liberta. Que tipo de libertação nós estamos dando? Que tipo de unção o pastor tem? Sexta-feira a pessoa vem na igreja e eu quero me libertar. E o pastor olha para a pessoa, vindo dessa revelação, a oração que eles fazem, em nome do Senhor Jesus. O mal que está na vida dessa pessoa aqui agora, manifesta agora. O demônio que está na vida daquele homem lá, manifesta agora. E ele manifesta, segundo a carne. E ele traz aqui na frente e faz todos vocês entender que aquilo é um demônio. Entendeu? Em 2 Tessalonicenses, Deus diz que Deus envia a operação do erro para que acreditem na mentira e não conheçam a verdade. Por quê? Porque o coração do povo está endurecido. Tem só buscado glória em homem, não tem buscado por Deus. Então, esse suposto demônio não é um demônio. É só apenas uma manifestação da carne. E as pessoas todas elas buscam. Então, sexta-feira se libertam, domingo vem tomar ceia, pelos que se aproximam do Senhor, segunda prosperidade, terça-feira do milagre, quarta em busca do Espírito Santo e sexta-feira não vem se libertar. Eu digo para os irmãos, se esse homem que liberta na sexta-feira e o demônio volta de novo na vida da irmã, ou o pastor é o próprio Satanás, ou ele não tem unção, não conhece a palavra de Deus. Porque em Hebreus 2,14, o apóstolo Paulo diz que o diabo está aniquilado, ele não tem poder nenhum sobre a nossa vida. Então aqui não é o diabo. Porque se você vê bem essa hora, 7:30 da noite, 15 para 8, o diabo está em todas as igrejas. Na Universal, na Mundial, na Deus é Amor, na Cristo para as Nações, na Quadrangular, na Assembleia, em toda parte. Com que tipo de diabo eles estão lidando? Se a própria Bíblia diz que só Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Só Ele que pode estar em um lugar só no mesmo tempo. Então, quantos diabos tem? Quantos tipos de diabo, quantos tipos de demônios atuam na vida das pessoas? Alguém já parou para pensar isso aí? Então, essas revelações que o apóstolo Paulo está falando é dessas revelações. Não é revelação segundo a carne. Então, ele está falando das grandezas que ele recebeu lá, das grandezas que Deus mostrou para ele. Falou, ó, eu morri por vocês. Eu morri para que todos sejam salvos. Alguns não são salvos, não entendem a salvação porque não conhecem a verdade. Alguns não sabem que são templo do Espírito Santo porque não ouviram falar. Porque foram enganados pelo sistema. Demora mais tempo para conhecer a graça de Deus porque só dá ouvido naquilo que o homem fala, naquilo que o homem propõe de coração. Então Paulo falando, vou passar a revelação. Então hoje eles dizem, se o irmão não quer a bênção, eu vou passar a revelação. Mas que revelação que ele vai passar? Deus é Deus de confusão? Deus não é Deus de confusão. Deus é um Deus que cura, um Deus que liberta, um Deus que restaura, um Deus que transforma. Enfim, Deus é Deus de bondade. Nós vivemos hoje do tempo da graça.
Então, se esse Deus que revela que a irmã tem um nódulo, que tem um caroço, que tem uma doença, esse Deus deveria de revelar aos pastores as grandezas lá de cima, depois da morte de Cristo. Amém? Por que Deus não revela para eles, Hebreus 2,14, que aquele diabo está aniquilado, ele não tem poder para a sua vida? Ou então nós entendemos que aquele homem, ele não é enviado por Deus. Ele não tem revelação nenhuma, a não ser que ele foi enviado até o inferno. Lá ele conversou com o próprio Satanás instruiu ele, para ele vir, abrir uma congregação e chamar as pessoas a serem discípulos dele. Então, nós vemos o engano que o apóstolo Paulo falando a respeito dessa revelação, hoje usam de uma má fé para fazer a pessoa ser presa em um lugar. E as pessoas não conseguem discernir o que é o espírito da verdade e o que é o espírito do engano. Então, todos eles, as igrejas hoje têm uma mania de entender que dom é falar em língua, achando que está falando com as pessoas, e fica lá baixúria, lá baixaia, e enfim, tantas línguas, mas não tem ninguém para interpretar. Então, um exemplo, a pessoa vai orar em língua, mas ela não sabe o que está orando. Quando está orando em língua, está falando próprio para Deus. E a pessoa que está ali, como que ela vai receber alguma coisa se ela não sabe o que está ouvindo? Então, há uma enganação. Então, há um jeito de nós ministrar o Evangelho, falar das grandezas de Deus, mas falando lá de cima. Amém? Então diz assim Paulo: eu sei que tal homem, sendo no corpo, fora do corpo, não sei. Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, que ao homem não é lícito falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Porque se quiser gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas deixo isso para que ninguém cuide de mim, para que em mim vê ou de mim ouve. E para que me exaltasse das excelências das revelações, me foi dado um espinho na carne, a saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de não me exaltar. Amém? O apóstolo Paulo estava falando que foi enviado um espinho na carne, foi enviado um mensageiro de Satanás para esbofetear ele. Será que Deus enviou um mensageiro para bater em Paulo? Para surrar Paulo para que ele não pudesse falar das coisas? Paulo aqui está falando desse Satanás segundo a carne. O acusador que nos acusa é segundo a carne, não é aquele chifrudo, aquele que prejudica você. Aquele não pode fazer nada contra você. Se você crê em Cristo, você é salvo em Cristo, você é selado pela palavra. Mal nenhum pode se aproximar de você. Ele estava falando disso, das pessoas que querem combater a mentira deles contra a verdade. E a eles não é revelado. Então Paulo estava dizendo que esse mensageiro de Satanás vinha contra o apóstolo Paulo, porque para ele foi revelado tantas grandezas, e a eles não era ser revelado. Então nos dias de hoje, nós abrir a palavra de Deus e falar das grandezas de Deus, vai ter muitos Satanás segundo a carne que vão se revoltar contra nós, porque eles não vão querer que nós falemos das grandezas lá de cima. Vai querer que nós entremos no mesmo sistema deles, para ter o mesmo aprisco e as mesmas ovelhas, e todas debaixo de condenação. Então o apóstolo Paulo estava falando, foi-me posto um espinho na carne. Nós sabemos que um espinho na carne, ou seja no braço, ou seja na perna, ele incomoda. Assim são aquelas pessoas quando chegam na presença da gente, e elas tentam iludir nós, tentam convencer nós de tantas coisas que nós sabemos que é verdade. Eu sei por mim mesmo. Eu tenho um espinho na minha carne, eu tenho uma pessoa que sempre me visita, mas ele não tem as revelações. E eu não posso muito despejar isso, porque a pessoa ainda não está preparada. Mas Deus sabe o tempo. Então eu tenho que atuar essa pessoa até o tempo certo. Então esse espinho na carne são as pessoas. Não são os Satanás. São as pessoas que vêm conversar com a gente, e eles sabem que a gente tem um brilho, a gente tem a noção, a revelação da palavra de Deus. A gente não está brincando de ganhar pessoas para um lugar. A gente está conduzindo as pessoas diretamente para Deus. Eu, por mim, nada não posso fazer. Eu faço aquilo que foi me dado. Se foi me dado a revelação, sinto muito eu deixar vocês tristes, porque Deus não está me revelando nada a ninguém, nenhuma doença. Quem aqui quer uma doença? Ninguém. Amém? Alguém aqui quer sofrer? Ninguém. Alguém veio aqui para receber as boas novas. E que boas novas nós vemos no dia de hoje?
São só notícias velhas que nos aborrecem, são só condenação, são só coisas que nos prejudicam no dia a dia, nos atrapalham. Esses são os mensageiros de Satanás, são pessoas que estão ao contrário da graça de Deus, são aqueles que não querem que nós sinta a presença do Espírito Santo. Eles querem esconder de nós que Cristo habita em nós. Então, nós sabemos que nós somos a igreja, nós temos que se reunir para ouvir as coisas lá de cima. Então, eu poderia aqui dizer que eu tenho uma revelação para você que quer uma campanha da prosperidade. Vem amanhã, eu vou fazer uma campanha da prosperidade. Amanhã vai encher de gente. Mas eu vou fazer vocês caminhar segundo a carne. A minha intenção é iludir vocês. Porque se Deus revela uma campanha de prosperidade, por que Deus não vai revelar para eles, dizendo assim, que Cristo morreu pelos nossos pecados? Nós somos reconciliados com Cristo lá na sua morte. Nós somos batizados na sua morte. Então Deus não é Deus de confusão. Então há engano na conversa desses homens. Porque eles não querem que nós saibamos das suas grandezas. Então eles são os próprios mensageiros de Satanás. Estão para nos atrapalhar. Paulo dizia que eram os próprios judeus que se transformavam em Satanás. Quer dizer, os próprios irmãos deles, na caminhada deles, que tentavam impedir eles para levar o Evangelho aos gentios. Assim somos nós nos dias de hoje. As portas largas estão aí, estão oferecendo tudo aquilo que a carne deseja. Porta estreita são poucas, porta estreita se chama a palavra. Que são poucos que vão entrar, que poucos vão crer. Porque a porta larga ela oferece tudo o que a carne quer, mas não oferece alimento para o espírito. Então as pessoas, elas buscam todo dia, elas são incansáveis. Mas Jesus disse, vinde a mim todos que estão cansados. Então, quando diz cansado, está sobrecarregado de tantas coisas, poluída pelo sistema, que já colocou na nossa mente há anos e anos. Então, nós carregando um fardo pesado por eles. E nós não sabendo que Cristo foi o nosso Salvador, nos salvou, justificou nós pela nossa fé. Bem mesmo antes de nós se batizar, nós já tínhamos fé, a certeza. Mas a nossa carne desejava. Então, fomos batizados para confirmar aquilo. Então, o sistema hoje diz que se você não for batizado, você não é salvo. Paulo diz que com sua boca se confessa e com o seu coração se crê e recebe a salvação. Entendeu? Então, bem mesmo antes de nós se molhar na água, nós já era salvo. Mas se você não se batizar, você não pode tomar Santa Ceia. Se você não devolver o dízimo, você está em pecado. O devorador vai entrar na sua vida. Que Deus é esse que não revela que esse devorador não passa de um devorador, mas não era o devorador que devorava o nosso dinheiro. Devorava a lavoura. Um dia desses Deus vai dar a permissão para que a gente fale mais a respeito do dízimo e vocês entendam que não é uma obrigação, é por amor. Você nunca oferta, nunca dá dízimo por obrigação ou com medo que o tranca-rua, o Zé Pilintra, a pombagira entre na sua vida. Você tem que ofertar por amor. Então, isso que Deus está falando. Se Deus não é Deus de confusão, por que não revela para eles essas coisas? Só revela a campanha, só revela tantas coisas para chamar a segunda carne. O Deus que eu sirvo é um Deus que quer te levantar. O Deus que eu sirvo, Ele quer falar com você, quer te sustentar, quer te libertar você dessas coisas que o sistema tem colocado. Então, o Deus que eu sirvo, o Deus que vocês servem é o mesmo. Mas as revelações que o apóstolo Paulo estava falando, era dessa revelação lá de cima. E o sistema hoje usa desse ofício para atrair a carne e aprender a carne. A pessoa não conseguir se libertar. Se é pela verdade, como é que nós vamos vir na sexta-feira e se libertar? Chegamos na outra sexta-feira, estamos sobrecarregados de novo. Não é assim? Vai que a sua fé se curou? Assim não foi Jesus que ministrou na vida daquelas pessoas? Pela tua fé você é salvo, pela tua fé você é curado. Há várias e várias passagens foram tudo isso. Jesus não fez campanha nenhuma. Um dia eu vi um pastor me dizendo que Jesus fez uma campanha de 40 dias de jejum no deserto. Pastor, já imaginou? Você já imaginou em que ponto chega? Então,
Imagina, Jesus ficou 40 dias de campanha para vir trazer alguma coisa para nós, entendeu? Então usam desse pretexto. Se você pesquisar no YouTube, tem homens lá que diz que ficam 40 dias no monte lá, mas eles estão enchendo a barriga do quê? De coisas boas, depois voltam aí e estão dizendo que lá o Espírito Santo me revelou. E as pessoas segundo a carne reconhecem segundo a carne e não aceitam as coisas segundo o Espírito. Então por isso que sofrem, porque não dão ouvido a Deus. Ouve mais o homem, ouve mais o sistema e deixam de agradar a Deus no coração ligado pela fé. Amém, igreja? Então diz assim, Paulo dizendo assim: e para que não me exaltasse das excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne, a saber que o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, assim, de não me exaltar, acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim. E o que Deus disse para ele? E disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Amém? Então tem muitas pessoas que estão sofrendo hoje, e elas não sabem que no momento da fraqueza ela vai receber aquilo que ela necessita. As pessoas buscam por campanha para ser curado, as pessoas buscam por tantos objetivos, tantos ofícios, e elas não entendem que o tempo, o período que eles estão passando, é que é na fraqueza que a pessoa vai encontrar Deus. Porque quando a pessoa está de bem com a vida, ele não olha para Deus, ele não tem amor com o seu Criador. Ele está andando com as próprias pernas. Então ele anda sobre a vontade dele e as pernas dele conduz para o lugar que ele quer. Ele tem preguiça de abrir a Bíblia, ele tem preguiça de vir no culto, ele tem preguiça de ligar o rádio, ele tem preguiça de pesquisar no YouTube uma palavra de bênção. Por quê? Ele está caminhando com as próprias pernas, ele tem saúde, ele tem tudo, então eu não preciso disso hoje. O dia que eu precisar, aí eu vou na igreja, eu chego lá, o pastor vai pôr a mão na minha cabeça, vai passar óleo, eu levo uma garrafinha de água, eu levo uma toalhinha cheia de suor dele, eu passo ali, eu fico curado. Amém? Então, é isso que o povo hoje quer. O povo quer ser tratado na carne. E é o que acontece, as pessoas estão sendo mal alimentadas, mal sustentadas, estão sofrendo. Estão algemadas no sistema e não enxergam a Deus. Amém, igreja? Então, quem quer fazer uma campanha comigo agora? Ninguém quer fazer uma campanha? Amém? Então eu vou passar a revelação. Glória a Deus. Então Paulo dizendo assim: a minha graça te basta. A fé de vocês basta. Para você receber o que você precisa, creia. Creia que a palavra vai te curar. Creia que as portas vão se abrir. Creia que você é liberto. Creia que você será curado. Creia que amanhã você deixará do seu vício. Creia que amanhã você não vai tocar mais naquilo que está te prejudicando. A minha graça te basta. Então tem muitas pessoas que precisam ficar doente mental, espiritual, carnal, para que elas cheguem a conhecer a graça de Deus. Porque elas estão cansadas e sobrecarregadas. Do que estão carregadas? O quê? Se você vai na casa das pessoas, lá está como uma farmácia, como uma loja. Garrafinha de água de todas as marcas. Cristo vive, fonte da vida, enfim, toalhinha de tudo que é tipo, envelope. Tem gente que está no cipó, que Deus colocou no cipó, que está endividado. Amém? Que graça tem isso? Amém? A pessoa leva o envelope lá e pensa no dízimo, Deus vai colocar meu nome no cipó. Amém, igreja? Que tipo? Um Deus que nós estamos endividados com Deus, se Ele morreu, levou nossas dívidas, tudo. Como nós estamos endividados com Deus? Então aquele envelope que você levou e está na tua casa lá, não se condene. Aquilo são coisas do homem. Aquele envelope deixa quieto. É a tua fé que te salva. É o teu coração que abre para Deus e ofertar. Não só o dinheiro, Deus primeiro quer teu coração. Para que quando Ele mostrar as grandezas, você possa ofertar de coração. Deus é Deus de riqueza, Deus é um Deus de... Ele não precisa de dinheiro. Ele precisa que nós precisamos, aqui nós congregamos no lugar, nós precisamos que as pessoas ajudem para manter essas luzes acesas, essas portas abertas, para que vocês recebam a revelação da carne ou do Espírito. Então, do Espírito. Então, se nós estamos congregando, nós temos que aprender a palavra de verdade e se libertar, e nós se aproximar aqui e ouvir a palavra de Deus por amor.
não por necessidade física. Enquanto as pessoas quiserem ser curadas segundo a carne, elas vão ser enganadas, porque a cura só acontece depois que você se humilhar, depois que você quebrar toda essa ingratidão que você tem, todo esse jeito maldoso que você tem de achar que você não precisa de Deus. Não precisa você orar meia hora para buscar por uma cura. Uma basta, uma vez só, pedir uma vez basta, Ele sabe o tempo. Então, se você precisa de algo de Deus, você busque com fé, busque com sabedoria, e não se deixe se levar pelo homem. Então, Paulo falando dessa forma, ele estava falando das grandezas lá de cima. Diz assim, no verso 10 diz assim: pelo que me sinto prazeres nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Você já notou que quando você está fraco, quando você está bem abatido, quando você ora desanimado, até a gente sente que Deus está ouvindo a oração da gente, mas Deus está provando se a gente está fazendo de coração ou a gente está brincando de matar o tempo e a gente mesmo se convencer. Agora eu fiquei 20 minutos orando. Nossa, eu falei tantas palavras com Deus, agora Ele vai me ouvir. É assim que Deus se agrada? A nossa sinceridade tem que se aproximar com Deus com o coração aberto. Então, se nós pensar que nós vamos fazer uma campanha, como já vi muitos irmãos falando, vamos fazer uma campanha para uma cura do meu irmão que está em tal lugar, se ela não tem a própria fé de ela ser curado, a campanha não vai curar ela. O envelope que ela levar não vai curar ela. Então, a fé está em vocês. Se vocês estão ouvindo a palavra, se vocês têm fé, vocês recebem. Jesus disse, todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é comparado com um homem prudente. Então, qual é a nossa prudência? Nós estamos sendo edificados no quê? Nós estamos sendo alimentados em quê? A sua pastagem é boa, o lugar onde você vai, o alimento é bom? Amém? Então, que tipo de alimento está se alimentando? Você precisa do alimento para a carne, mas você precisa estar fortalecido no espírito. Porque a Bíblia diz que o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então, se você ficar só cuidando da sua carne e você não zelar do espírito, você vai se enfraquecer. Então, você vai dar ouvido mais para o homem do que para Deus. Diz assim, fui nércio em gloriar-me em vós, se me constrangestes, porque eu deveria ser louvado por vós, visto que nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, mas nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestos entre vós com toda paciência por sinais, prodígios e maravilhas, porque em que tendes vós sido inferior às outras igrejas, a não ser eu mesmo, vós não fui pesado, perdoai-me se te agrado. Paulo falou assim, eu não fui pesado com vocês, eu vim aqui para falar para vocês das grandezas de Deus. Eu não estou iludindo vocês, não estou trazendo vocês em algum lugar e nem quero me gloriar, porque Deus me revelou isso. Ele falou, eu não sou mestre, não sou muito tolo de querer me gloriar segundo a minha carne, para dizer que eu sou melhor do que os outros apóstolos, outras igrejas, enfim, falando disso. Mas Deus revela aquele que busca. Jesus disse que aquele que bate, o Senhor abre a porta. Aquele que busca vai encontrar. Então nós vemos no dia de hoje, nós buscamos o quê? Nós batemos onde? Então, dá para nós perceber o que nós estamos buscando? O que nós estamos fazendo? Com que tipo de situação nós estamos lidando no dia a dia? Então, nessas grandezas que a Bíblia diz, a maioria das vezes nós estamos enganados, nós estamos passados batido por aí. Porque o evangelho que estão pregando para nós aí não é o evangelho. É um evangelho que só traz notícias tristes. Porque como que eu vou falar de um evangelho? Eu vou falar que você tem um mal na sua vida. Que evangelho é esse? É um Deus de confusão? Uma hora ele é bom, uma hora ele é mau? O evangelho da graça são de grandezas reveladas ao apóstolo Paulo, coisas que muitas pessoas não creem. Tem que ser como criança, tratar devagar para que as pessoas se alimentem, para que as pessoas possam se fortalecer, para que elas não saiam daqui
pensando que estão sendo iludidas, estão pensando que a igreja está criando uma nova doutrina e arrastando as pessoas para o mais fácil. Então hoje a mentira tem contaminado muitas pessoas. Então hoje, para falar a verdade, as pessoas fogem da verdade, porque a mentira tem cauterizado muita mente das pessoas. Então, anos e anos, as igrejas cada vez crescendo mais e as ovelhas cada vez diminuindo. O pastor é abençoado, mas a ovelha não tem onde dormir. O pastor tem um carro bom, a ovelha anda a pé. O pastor come da melhor comida, a ovelha come um pãozinho seco. Amém? Então, que Deus você está servindo? Que grandeza está falando? Então, nós temos que ser um só. O pastor é abençoado, as ovelhas têm que ser abençoadas. Então, como que a pessoa entra num lugar e não acha pastagem? Então, hoje, eles têm um domínio segundo a carne. Eles dizem para a pessoa: ó, irmão, não vá naquela igreja, estão trazendo uma falsa doutrina aí, lá eles estão dizendo que não cobram dízimo, para você não ir lá naquela igreja, porque é coisa do demônio, não é coisa do Satanás. Você vê, eles não querem dizer que é por amor, eles querem dizer que é por imposição, por medo. Então, isso para eles aparenta uma falsa doutrina. Por quê? Porque foi nos dado de graça, diz o apóstolo Paulo. Para nós foi dado de graça, para os judeus eles tinham que pagar o preço. Jesus de Nazaré veio para eles e eles não aceitaram. E se ele morreu tantos anos lá na cruz, nós nem existia. Eu sou de 79, veja bem. 30 e poucos anos. Cristo morreu há 2000 anos atrás. Ele não perguntou para mim se eu ia aceitar Ele. Eu poderia chamar os irmãos aqui. Quem hoje quer se render a Jesus? Quem quer aceitar Jesus? Aqui tem alguém que vai aceitar Jesus. Mas 2000 anos atrás Ele já me aceitou eu. Ele sabia como eu ia ser. Ele me escolheu desde antes da fundação desse mundo, assim como vocês. Ele predestinou a nós para esse tempo vindouro. Jesus diz que nós somos a luz da terra. Nós somos o sal. E se nós não tivermos o tempero, para que serve o sal? E se nós não tivermos a luz da palavra, para que serve? Vamos andar na escuridão? Jesus disse: se um cego guiar outro cego, vão tudo para o buraco. Se eu fizer uma campanha de quebra de maldição, todos vocês vão tudo na escuridão. Por quê? Eu não tenho luz. Eu não tenho essas revelações. Então, nós procuramos o quê? Então, Coríntios 2, Paulo 12. Imagine, Paulo está na frente. Coríntios está com 2. Só 2 pontos. Entendeu? Então, nós temos que torcer por Paulo. Torcer por ele. É ele que é o nosso apóstolo. É ele que nos leva às grandezas de Deus. Então, podemos ser segundo Coríntios, segundo a carne. Mas nós vamos sempre perder. Então, eu prefiro que vocês torçam para o apóstolo Paulo, que ele revele para vocês mais as grandezas. Porque eu não posso me gloriar tanto. Mas vocês têm que entender que as revelações de Deus, ela vem dia após dia. A graça, ela vem crescendo a todo dia. Então, essas coisas vão acontecendo dia a dia. Vocês vão crescendo, vocês vão entendendo que talvez os lugares onde vocês passaram, muitas das vezes foram enganados porque vocês deram permissão para que o homem viesse aqui na frente abrir esse livro chamado Bíblia e ler para vocês e não dizer para quem que ele estava falando. Entendeu? Então, lerem a Bíblia dizendo que é para nós, mas não é para nós. Era para o povo judeu. Nós não somos judeus, nós somos gentios. Nós não temos nada a ver com aquela gente. Eles não aceitaram Jesus. Então, nós não deu tempo de aceitar Jesus. Ele morreu para nos salvar. E se nós com a nossa boca confessarmos e crer de coração, nós somos salvos. Então, pela sua fé você é salvo. Se você necessita de alguma coisa, a sua fé que vai alcançar o objetivo. Amém, igreja? Glória a Deus.